Bem-vindos ao Bíblio Barulho! Apresentado pelos graduandos de Biblioteconomia do 7º período da UFG, eu sou a Vitória de Alencar, o Anderson Rogério, Maria Vitória Regis, Igor Ricardo, Maria Gabriel e Maria Vitória Pereira. Bem, nosso tema de hoje é a PL 2630, também conhecido como PL das Fake News. Ela é conhecida como PL das Fake News, mas é batizada de Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Foi proposta no ano de 2020 e é baseada na DSA, Lei de Serviços Digitais, criada pela União Europeia. A PL 2630 é amparada pela Lei do Marco Civil na Internet e pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E para começar de forma bem descontraída, ontem nós andamos pelo campus da UFG, que é o campus Samambaia, e ouvimos opiniões de estudantes, fazendo uma breve enquete com alguns alunos do campus. Vamos abordar agora alguns temas, algumas coisas que eles disseram de forma bem anônima, claro. Perguntamos basicamente o que eles conheciam, o que sabiam sobre a PL 2630. A maioria conhecia pelo nome de PL das Fake News. A gente separou cerca de 9 opiniões de diversos cursos, porque a gente queria ter uma visão do que realmente estava rolando pelo campus de informação e conhecimento da PL. A opinião de alguns alunos, como por exemplo alunos do curso de Física, Engenharia Física, Bacharel em Física, Física Médica, eles responderam com opiniões fortes, como por exemplo que a lei tecnicamente é terrível e que ela não conseguiria ser aplicada futuramente. Porém, eles não souberam explicar por que ela não poderia ser aplicada futuramente, uma vez que concordaram que não tinha aprofundamento ou conhecimento da lei. Já foi um pouquinho diferente com um aluno da ciência da computação, onde ele chegou a afirmar que tinha conhecimento sobre a lei, já havia estudado, pesquisado um pouco sobre e achava a lei simplesmente interessante. Se caso ela fosse aprovada, seria bastante útil no combate para fake news. Já na opinião de um aluno da sociologia, para ele a PL se trataria simplesmente de uma lei de censura. Também foram entrevistados estudantes de biblioteconomia, de diferentes períodos, como o 7º, 3º, 8º, que disseram que a PL é uma lei sobre desinformação de pessoas ignorantes que passam para frente de desinformação e que que essa lei não teria dado certo caso ela fosse aplicada, porque ela ainda não foi, porque muita gente tem acesso à informação e escolhe passar essa desinformação para frente, assim como tem as pessoas que estão em estado de desinformação e acabam republicando e passando para frente por falta de conhecimento. Outros dois estudantes da biblioteconomia afirmaram ainda que a PL era uma maneira de regular notícias falsas ditas na internet e punir quem usa disso de forma imprópria nas redes sociais, além de, claro, ser uma regulamentação do que é publicado na internet. Mas então, o que de fato seria a PL das Fake News? A PL 2630 estabelece normas relativas à transparência das redes sociais e serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante da responsabilização dos provedores e dos usuários que disseminem esse tipo de desinformação, gerando dano para a empresa e para as pessoas mediante o conteúdo que foi publicado. De uma forma bem breve e básica, o que a gente pode definir nessa lei é que ela é como uma lei de combate à desinformação e não uma forma de censura. Sim, ela busca justamente a transparência também dos conteúdos que são feitos de anúncios patrocinados, ela busca a transparência do que é publicado nos anúncios que são divulgados e que temos direito de saber se por que aquele anúncio está chegando até a gente e quem pagou, né, para ele chegar até a gente dessa forma. E a lei, ela está querendo buscar estabelecer uma forma de mecanismos para responsabilizar as pessoas que produzem e propagam informação falsa, especialmente em período de cunho eleitoral. A PL busca evitar mal-entendidos, a desinformação, que é uma coisa muito ampla. A manipulação da informação é algo que acontece principalmente nos períodos eleitorais. E com essa sensacionalização das informações, para que elas sejam divulgadas, às vezes elas chegam num ponto de ser completamente manipuladas. E o principal foco da lei não é que qualquer usuário vai ser denunciado, problematizado, é que o principal foco da lei é estabelecer obrigações para essas plataformas digitais, né, as Big Techs, que são as grandes empresas de conteúdo. Mas e quanto aos usuários? Quanto às empresas? Existem direitos e deveres previstos na lei. A internet não é terra sem lei. E essas plataformas, elas têm que ser responsáveis por coisas como a autenticidade das contas, utilizar ferramentas para identificação de conteúdos de fake news, desinformação, além de adotarem maneiras de reduzir o compartilhamento em massa de informações falsas. Tanto que ela estabelece condições, as multas a serem aplicadas mediante ao impacto dessa informação. Então, elas sempre vão considerar o impacto que aquela desinformação causou para aplicar a multa na pessoa ou na organização. Tem alguma sequência de multa? Tem níveis de multa? Tem sim, são 4 punições. A advertência, a multa, o afastamento das redes temporais, afastamento temporário das redes sociais,
e... qual que é o último? É suspensão temporária das atividades ou remoção do conteúdo mediante questões judiciais. Questões judiciais. E essas duas últimas, elas só podem ser aplicadas depois de 12 meses das duas primeiras. Mas isso para os Big Techs? Tanto para Big Techs quanto para usuários. E tem muitos usuários, né, que eles acham que essa questão da punição é sobre invadir a privacidade deles, como, por exemplo, pegar os dados pessoais deles. Mas isso acaba, falando que, isso vai acabar com a minha privacidade, publicar o que eu quero publicar. Mas não é verdade, porque a lei ela tem uma proteção para a privacidade, né? E ela visa proteger os dados dos usuários para eles não serem vazados nem nada. E esses dados só podem ser pegos a partir de autoridades mediante uma ordem judicial. Ok. E cerca da transparência das plataformas? Como as plataformas pretendem criar mecanismos para isso? Então, esse está sendo um grande problema na definição dessa lei, justamente porque eles têm que denominar, as Big Techs, as empresas, elas têm que denominar um setor responsável para ficar monitorando esse tipo de conteúdo, porque você não pode restringir o acesso a conteúdos que falam sobre racismo. Você tem que restringir o compartilhamento de publicações que sejam de cunho racista. E também essa questão que a Maria Gabriela acabou de falar, de conteúdos que incitam o racismo, né, conteúdos de cunho racial, isso é crime, né? E a lei, ela tá ali para combater essa questão de crimes virtuais, tanto a propagação de desinformação, como crimes associáveis, difamação, calúnia, injúria, o próprio racismo, ameaças, invasão de privacidade. E a lei, ela quer buscar fortalecer o combate a esses crimes, porque a internet não deve ser vista como uma terra sem lei, igual a Maria Vitória disse. É crime, então tem que ser combatido atitudes criminosas virtuais. Deixando bem claro que ela não é uma lei que vai contra a liberdade de expressão. Ela busca permitir a liberdade de expressão, mas de maneira que ela não infrinja o direito das outras pessoas. E é que ela busca também evitar os danos desses conteúdos e dessa desinformação. A PL, ela não tá ali pra censurar a gente, ou punir as pessoas aleatoriamente por tudo que elas postam. As pessoas têm que se responsabilizar, né? Então, a lei, ela faz a questão da responsabilização dos usuários, porque somos responsáveis por tudo aquilo que a gente posta. E a lei estabelece que os usuários também são responsáveis por suas ações na internet. Ela quer coibir esses comportamentos prejudiciais, como a criação de disseminação deliberada de informações falsas, a calúnia, a difamação e também as ameaças virtuais. Por não ser uma terra sem lei, precisa de moderação. Justamente, a internet não é uma terra sem lei, e juntamente com a criação de contas falsas, né, as plataformas elas precisam saber que contas são verdadeiras, que contas são falsas. Contas automatizadas ou bots. Exatamente, porque muitas contas que usam bots se utilizam disso para propagar fake news. A lei, ela chega a definir o que são essas contas inadimplentes, que ela própria configura como essas contas criadas por robôs que têm o intuito simplesmente de estar divulgando desinformação e informação manipulada. Isso, porque geralmente tende a ser contas que não são verificadas ou sem comentários, ou às vezes pode até mesmo ter certos comentários, mas para gerar o quê? Disseminação, ódio em publicações de grande relevância, geralmente o que acontece. Sim, tanto que um deputado do PSD, acho que chama Ângelo, ele propõe uma verificação através de documentos como CPF e RG para criação de contas, justamente para fazer um monitoramento de quem é o usuário ligado àquilo lá. Vincular, né, esse registro de pessoa a uma pessoa jurídica, a uma pessoa física, para validar aquela conta. E tem também a questão de que a remoção de conteúdo, né, as pessoas acreditam que seus conteúdos comuns do dia a dia serão removidos, mas não é bem assim, né? Porque as plataformas, elas têm que estar obrigadas a remover conteúdo que é falso. Então, se o conteúdo não é falso, isso não é um problema. Principalmente quando são as empresas, né, as Big Techs são notificadas judicialmente. Mas convenhamos que você for notificado judicialmente por qualquer coisa, você tem que retirar. E para finalizar o programa de hoje, vamos trazer agora um conteúdo de entretenimento, que é até uma forma diferente das pessoas estarem por dentro desse tema de disseminação de informações falsas, que é com a indicação de filmes. Maria Vitória, você tem indicação de um filme? Eu tenho um filme sim, é um filme maravilhoso sobre o tema, é um documentário Netflix, se chama Rede de Ódio. Ele é ambientado no período político na Polônia, onde um jovem rapaz começa a trabalhar para partidos políticos e ele começa a disseminar informações falsas. E isso acaba gerando brigas, polêmica e até morte por causa dessas informações. Certo. Eu vou indicar o Privacidade Hackeada, de 2019, que é um documentário que mostra como os avanços tecnológicos permitem transformar a sociedade com o objetivo de remodelar, criar imagens falsas, usar informações para manipular uma determinada camada da sociedade com o objetivo de criar medo, alcançar resultados em campanhas políticas de acordo com os partidos que eles estão defendendo. E eu acho que vale bastante a pena assistir. Exatamente, né? E essas vão ser as nossas indicações de filmes de hoje para vocês estarem por dentro de coisas sobre fake news, sobre desinformação e como isso é importante, muito principalmente em um contexto político.
E a gente vai terminando nesse momento, né, voltando a repetir, reafirmando que a PL ela não é uma lei de censura, ela não tá aqui pra censurar ninguém. E acho que é isso por hoje, né, pessoal? Então, É tchau, isso, tchau. tchau, tchau. E esse foi o Sobre Vive o Barulho.